Eu vou mostrar como é que faz para modificar e utilizar os sensores do Android, o sensor de proximidade e o sensor de luminosidade. Ah, eu defini dois campos aqui, o nada próximo e luz. Opa, deixa eu voltar aqui para cima. Defino as duas variáveis daqueles textos e uma coisa importante, eu defino um sensor manager. O que é esse sensor manager? É o gerenciador de sensores. Como a gente tem vários sensores no aparelho, a gente precisa de um gerenciador deles para pegar um sensor específico, para modificar, para ouvir alterações que acontecem nesses sensores, por exemplo, receber um evento de quando muda uma distância de proximidade, a intensidade da luz, por exemplo. Tá. Aqui eu defino os dois sensores. Eu defino apenas as variáveis, lembrando, né? Aqui eu já começo a trabalhar com eles. Aqui eu só pego os textos, certo? Aqui eu só pego os textos. Aqui eu pego o manager, ou seja, eu pego o gerenciador de sensores através de uma função chamada getSystemService, ou seja, eu pego um serviço do sistema e defino qual é o serviço que eu quero. No caso, o serviço de sensor. Ele me retorna um gerenciador de sensor. Com esse gerenciador de sensor, eu posso gerenciar agora. Eu posso pegar sensores defaults do aparelho, por exemplo, sensores padrões, como o de proximidade e o de luz. Eu defino apenas o type através de um parâmetro dessa função aqui que é do Sensor Manager, tá? Ó, Sensor Manager, ele me retorna um sensor. Aqui eu pego o de vibração através do getSystemService, mas diferente do sensor Manager, eu não preciso de um manager, eu não preciso de um gerenciador porque eu não tenho vários tipos de vibrações, no caso não de vibrações, sim tipos de vibradores, ou serviços de vibração no aparelho, é um só. Eu não tenho um listener que eu preciso ficar ouvindo ou alguma coisa assim. Eu simplesmente dou um vibrate e ele vai executar o tempo que eu quiser que ele execute a vibração. Uma coisa muito importante é implementar o Sensor Event Listener. Por quê? Porque ele nos dá a possibilidade de ter esse onSensorChanged. Ele fica escutando modificações no sensor e nos avisa quando isso acontecer. Aqui ele me retorna um sensor event, tá? Que tem values. O primeiro value dele é o valor que corresponde ao acontecimento. Então, se eu estou muito perto, ele te diz o quão perto tu tá. 200 milímetros, 100 milímetros, qual a distância que tu tá. Nesse sensor event também tem um sensor getType para pegar o tipo de sensor que aconteceu esse evento. Por exemplo, eu quero mudar aquele texto lá daquele text view lá só de proximidade quando mudar a proximidade, não mudar a luz também. Então, quando mudar a proximidade através aqui do getType, eu seto o texto para text proximity, certo? Se o valor for maior que 100, o vibrator, né, vai vibrar por 200 milissegundos. Se não, ele vai vibrar por 1 segundo, certo? Se o sensor for do tipo luz, ele vai setar o texto lá com o valor que a gente definir aqui. Na verdade, com o valor que foi encontrado ali. Qual a intensidade da luz, certo? Última coisa. Com essa interface vocês conseguem ver que é bem simples trabalhar com sensores, né? Ele também dá mais duas funções pra gente, que é o onPause e o onResume. O onPause é quando tu sai da aplicação, que ele unregistra, ele se desregistra, ele sai, para de escutar as alterações do sensor, para não ficar acontecendo alguma coisa tipo em segundo plano, para não ficar vibrando ou ficar gastando bateria escutando esse tipo de evento, certo? Então, quando ele sai da aplicação, desregistra essas aplicações, esses ouvintes, certo? E esse onResume é quando ele volta para a aplicação. Então, eu tenho que registrar de novo os ouvintes, tá? Defino o contexto dele, para qual variável ele vai definir isso, e o Sensor Manager
o tipo de velocidade de delay que ele vai ter. Ele já vem como default, não vem como default, a verdade tem que colocar aqui, sensor delay normal, certo? Então é isso, define um gerenciador, através do gerenciador pega os tipos de sensores que tu quer, implementa aquela interface aqui, sensor event listener, no onSensorChange faz as modificações que tu quer que aconteça assim que acontecer uma alteração, e no onPause o onResume para se desregistrar e se registrar de novo, certo? É bem simples mesmo. E qualquer dúvida, só postar aqui nos comentários ou chamar pelo e-mail, alguma coisa assim. É muito, muito simples mesmo, certo? Valeu!